Vamos ver se deu certo. Tá. Consegui salvar. Igor, já vi que você entrou. Consegue me enviar o convite? Assim, já veio, tá, Igor? Tô aceitando. Está carregando. Perfeito. Okay. Ouve-me? Lhe escuto perfeitamente. Perfeito. Muito bem. Ok, gente. Obrigado, muito obrigado, né, a todos aqueles que retornaram à live. Um pequeno instante. Obrigado. A minha mãe veio me agraciar com um copo d'água. Tá, moramos Dona Marilda. eu e a minha querida mãe, Dona Marilda, né? Então, Dona Marilda é o verdadeiro sol de Florianópolis. Ela é o sol, é o verdadeiro. De fato. Ela é uma mulher factualmente bonita. Ok. Igor, eu vou fazer uma micro recapitulação. Então, nós paramos num questionamento que o Igor me fez enquanto mecanismos de dor com base na neurofisiologia. E eu trouxe os 3 mecanismos que a IASP nos propôs, porém, comentei sobre um quarto entendimento, não um mecanismo, ou podemos entender como um misto de mecanismos que a literatura com frequência cita, mas não encontramos como sendo um termo usual, segundo a IASP. E como se chama esse mecanismo? Misto. Né? O que é uma dor com caráter misto? É uma sobreposição complexa dos diferentes tipos conhecidos de dor, seja ela neuropática, noceptiva ou nociplática, em qualquer combinação, agindo simultaneamente e ou concomitantemente na mesma, tá? E a gente está falando do mesmo segmento, no mesmo segmento corpóreo, tá? Então é basicamente essa condição, Igor. Fique à vontade. Leonardo, alguns anos atrás, não faz muito tempo, provavelmente 2017, havia uma subclassificação chamada dor de origem desconhecida pela IASP. A IASP já havia reconhecido a dor algoplástica. Eu gosto de falar algoplástica, por favor, não me julguem, tá? Eu acho mais charmoso. O que aconteceu com esse descritor? Eu fiquei curioso, eu nunca olhei, não sei se na taxonomia, se na região dos descritores há. Não. Com essas palavras, Igor, não há, tá? E eu acredito que essa seja a primeira reflexão que a gente fez no início da live. Essa é a beleza da ciência. Parafraseando Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante, né? Ela ser mutável. Em hipótese alguma, ela nos traz rótulos cabrestos, né? Cabrestos, né? Eu sempre erro o R dessa Cabrestos. Palavra, o R da palavra. Ou ela não nos coloca numa redoma. Ela nos convida a ser aquilo que nós estamos pregando nessa live. Plásticos. Exatamente. Então não há verdade Definição absoluta. Ela é mutável. Por isso a dificuldade em acompanhá-la. A necessidade de atualização constante. E aí, o primeiro questionamento, quando nós iniciamos a live. Isso aí é fruto da necessidade do conhecimento contínuo e da busca incessante por lacunas no conhecimento. Então, talvez o preenchimento venha, e não duvido que num futuro próximo tenhamos novos descritores. Né? Porque lembre, a gente está conversando, tendo um diálogo para fisioterapeutas, né? Mas tenho plena convicção que aqui existem psicólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, talvez médicos, tem colegas médicos que acompanham aqui na rede, acompanhando, e acredito que no futuro não muito distante outros descritores venham a acrescentar esse entendimento, tá bom? Igor, se tu me permite, eu gostaria de trazer aos colegas subtipos de dor noceptiva. E para quem ficar até o final, quando nós formos falar sobre hipóteses com base em plausibilidade biológica do MDT, a gente vai conversar sobre isso. Tá?
as 3 classificações do subtipo nociceptivo podem ser: não entendam tensão ou carga da forma que vocês estão enviesados, tá? Tipo 1, de tensão excessiva. Tipo 2, química não inflamatória, por consequência, alteração no pH, devido, por exemplo, à alteração de substratos metabólicos oriundos do ácido lático. Tá? E um terceiro descritor, química inflamatória, tá? No caso, realmente, de uma condição inflamatória. Então, 3, tá? De tensão excessiva, química não inflamatória e química inflamatória. Adriano, dor aumentada vai ser agora, quando nós falarmos de subtipos de dor nociplástica, que são 2. A dor nociplástica verdadeira, com base na definição que eu citei anteriormente para vocês, e a dor nociplástica chamada, na realidade, de dor aumentada, que nada mais é do que uma dor com predomínio neuropático ou nociceptivo, porém distorcida e amplificada pelo sistema nervoso, não pelo fenômeno, por exemplo, neurofisiológico chamado sensibilização central, mas distorcida e amplificada por condições de bandeiras amarelas, alaranjadas, azuis ou pretas. Então, essas são as subclassificações da dor do tipo nociceptiva, 3, e as 2 do tipo nociplástica, verdadeira ou dor aumentada. E lembrem-se... Leonardo. Perdão. Só um detalhe, Obrigado, que eu acho que vale a pena ser dito. É necessário que os colegas, aos que já obviamente não sabem dessa notícia, que esses modelos, normalmente eles se sobrepõem, né? Então você costuma ter dor com predominância nociceptiva. Vocês vão perceber que normalmente, quando descrevemos um caso, fala-se da predominância neuropática, da predominância nociplástica, né? Só para entender que as coisas não são tão bonitas quanto nos livros, né? De fato. Por favor. Igor, você empregou a palavra correta. E se tu me permite, eu vou acrescentar uma. Primeira palavra correta. Predomínio. Predomínio com base no que, pessoal? O que a gente está conversando aqui é uma apresentação didática do processo com o intuito de facilitação enquanto ao conhecimento. Mas, na vida real, há um predomínio dessa condição, tá bom? Então, novamente, isso aqui é com base didática, para facilitar o meu entendimento. O do Igor é o modo que eu estudo, acredito que seja o modo que o Igor e demais colegas estudem, e para facilitar o conhecimento de quem é expert no assunto aqui, Foucault, Rafa, Adriano, impecável, Ana Maria, me perdoem todos aqueles que eu não citei, tá? Everton, André, enfim, tá bom? Podemos continuar? Sim, é melhor tratar o tema e pensar que nós podemos estar exagerando nas informações, e que algumas pessoas já sabem, né, dessas classificações, de todas essas intersecções, do que apartar algumas pessoas realmente desse conhecimento que você está generosamente aí discutindo e apontando para a gente. Só uma coisa, Léo, você é uma pessoa que gosta muito de conceitos, né? Eu vou te provocar um pouco aqui. Volta lá na nocicepção para a gente. Você falou do processo nociceptivo. Você podia falar sobre aquelas 4 etapas do processo nociceptivo e depois, que eu tenho certeza que você sabia isso de cor e salteado, depois eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre nociceptores. Afinal de contas, a nocicepção ela ocorre graças não só a eles, mas também aos nociceptores, né? Tá. E isso é um grande problema e uma grande polêmica. Tá. E aí, no final, quando você terminar a sua descrição, eu queria te fazer uma pergunta problemática. Novamente, pessoal, de forma didática, tá? A nocicepção, processo de decodificação de estímulos do ambiente ao qual nos encontramos inseridos, até coloco um parêntese no meio dessa frase,
o processo de decodificação de estímulos de alto limiar, tá? Num sistema funcional normal, tá? Um estado de funcionalidade normal. Ele é fragmentado em 4 etapas. Um processo de transdução, transmissão, a modulação, né? Que ela já acontece, acontece basicamente no corno dorsal da medula, salvo lâminas 7 e 8 que estão do meio para frente, tá? E o processo final chamado de percepção. Então, de forma didática, o fenômeno da nocepção ele pode ser entendido em 4 etapas: transduz, transmite, modula e percebe, ok? E noceptores, novamente eu vou sintetizar, porque existe uma gama muito maior do que eu poderia comentar nesse breve tempo, mas são fibras, são nervos, tá? Para facilitar o entendimento de todos, com pouco ou ausência de mielina. Comumente, estudamos aquelas fibras do tipo C, amielínicas, com velocidade de transmissão bastante lentas, menos de 1 metro por segundo, se eu não estou enganado. Me perdoem os experts, eu esqueço, tá? E fibras A delta. A delta, se eu não me engano, está na margem de 5 a 10 metros por segundo. Novamente, me perdoem se eu falei alguma bobagem. Essas duas fibras têm uma peculiaridade que acredito que seja válido trazermos à tona. Fibras do tipo C, elas compreendem uma classe de noceptor chamado polimodal, mecânico, térmico ou químico. As fibras A delta se reduzem a 2 condições, térmicos e químicos. Então, notem que o térmico e o químico se encontram em ambos, mas o químico pertence à fibra do tipo C. E um fato muito curioso é uma diferenciação enquanto a uma experiência de dor. Fibras do tipo C, elas são responsáveis por aquilo que nós chamamos de dor lenta, uma dor surda, aquela dor que precede a primeira dor, que é fruto da ativação de uma fibra delta. Exemplo clássico do Candelo, martelei o meu dedo, aquela primeira dor carregada, estímulo, esse input carregado por uma fibra do tipo A delta, ela é mediada e tem como substrato, combustível, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, chamado de glutamato. Em contrapartida, a fibra do tipo C tem como principal substrato um neuropeptídeo, né? Ou é um cotransmissor, chamado de substância P. E gravem isso, gente. Eu vou antecipar, porque às vezes eu sofro também da precocidade. Tá? Uma das justificativas, né, com base em plausibilidade biológica, é a inabilidade de captação da substância P. Porque ela tem uma capacidade de difusão muito grande entre essas fendas sinápticas e ela acaba sensibilizando neurônios que não estão envolvidos naquela experiência e a dor não irradia, mas a dor refere, a dor espalha. Isso é um exemplo clássico de confusão do sistema nervoso central, que não vamos falar agora. Vamos conversar depois. Tá bom, Igor? Eu consegui responder a pergunta? Conseguiu. Eu só pediria para você, porque foram muitas informações, Tá. eu queria que você falasse uma coisa. Nós temos várias categorias de nociceptores, né? Você falou de uma forma genérica. Uhum. Eu queria, por exemplo, que você falasse dos nociceptores polimodais, dos nociceptores silentes. Tem gente que não acredita que existe dor visceral, Tá. né? E sempre quando a gente fala em dor de víscera, é sempre bom evocar a figura do professor Paulo Bastos, né? É um ícone extremamente estudioso na área. Quem não o conhece, solicito agora 30 segundos para fazer uma propaganda. É um grande amigo meu. Procure no Instagram chamado Somato Visceral. Primeiro, procurem sem o entendimento preconceituoso acerca do que vocês já ouviram falar sobre vísceras, tá? E respondendo à pergunta do Igor, de forma didática, a gente pode entender os nociceptores de 4 formas: térmico, mecânico, polimodal
e os silentes, ou aqueles que estão em stand-by, silenciosos, tá? Térmicos, o polimodal tem a sua subclassificação, né, interna, que aí entra o químico, que muita gente confunde, né? Então o químico entra no polimodal, que ele se bifurca, né? Ele se trifurca, né? Na realidade, ele tem uma divergência em 3 pontos, que é térmico, químico e mecânico. E os silentes, gente, eles são em sua totalidade presentes em vísceras. E muitas vezes ativados por química não inflamatória. Por química não inflamatória. Tá? Gravem essa informação, porque se der tempo, né, nós vamos chegar nessas hipóteses de convergência de sinais. Y num sentido, Y em outro sentido, mostrando que o cérebro se confunde e que vamos colocar em xeque a existência ou não. Não vou falar agora. Senão a gente vai ser crucificado antes. Tem uma coisa interessante, né? Os nociceptores, eles detectam todos os tipos possíveis de ameaça ao nosso corpo, né? Com exceção de uma, cara. Radiação ionizante. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Tem então, alguma base nisso? É um estímulo de baixo limiar, talvez? Não é capaz de despolarizar a fibra? Eu acredito que sim, porque a radiação ionizante, em suas mais diversas formas, porque radiação ionizante não é uma coisa só, não é um bloco monolítico, né? Trata-se de uma forma, em suas mais diversas formas, de energia muito pura. Tá. Por exemplo, a radiação gama, que são raios cósmicos, por exemplo, não sei te explicar muito bem, mas nociceptores não têm essa capacidade. Eu acho que vale a pena a gente depois dar uma pesquisada nisso, embora possa ser cultura inútil, mas é bem interessante de ser eu acho curioso, porque o fato de talvez o organismo de ser um estímulo não capaz de atingir, né, a voltagem necessária para desencadear um potencial de ação, né? Enfim, tive uma divagação aleatória aqui, tá? Bom, podemos continuar. Prosseguir? Perfeito, Léo. E como naquele primeiro momento da live eu havia falado com alguns colegas, você deu até também um recado para a gente tentar construir gradualmente, né, esse raciocínio. Eu acho que chega a famosa hora que muitas das pessoas gostariam, que seria a hora de falar da tão falada e tão banalizada sensibilização central, descrita aí nos albores da humanidade em 1980, não é? 83, né? Por Clifford pelo Wolff. É isso aí. 83. Engraçado, ele tem uma particularidade no nome dele, né? Que na verdade o nome dele é com 2 Os. Com dois Os. É um negócio bem interessante. Fala pra gente aí, Leonardo, em poucas palavras. Um neuropatologista, professor titular de Harvard, né? Como eu queria conhecer um cidadão desse. Sim. Só ficar em silêncio uma semana, um mês, perdão, sendo a sombra amiga, né? Ia ser muito bom. Sim. Fala pra gente aí, Leonardo. Certo. O que é sensibilização central? Por que ela não é um mecanismo? Tá. Ela não pode ser classificada dentro daquela ideia organizada da Sluca, onde ela classifica o fenômeno doloroso em mecanismos neurofisiológicos muito bem recortados. Fala pra gente. Dor nociplástica e sensibilização central não é a mesma coisa. Não são sinônimos. Como eu falei anteriormente, dor nociplástica é um mecanismo neurofisiológico de dor, enquanto a sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico, literalmente fisiológico, ou seja, não se restringe a condições disfuncionais do organismo. Primeira diferença, dor nociplástica é um mecanismo neurofisiológico de dor. Sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico. Sensibilização central não é sinônimo de condições crônicas. Pelo contrário, comumente se faz presente em condições agudas.
Quem nunca viu, ou talvez não viu, pelo simples fato do desconhecimento, porque provavelmente se fez presente, uma lesão, um caráter noceptivo, e você tem uma zona primária de dor e uma zona secundária de dor. Fenômenos que também são conhecidos como condições, perdão, que também são entendidas como fenômenos neurofisiológicos, como a allodynia e a hiperalgesia, que se der tempo a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Mas a gente vai continuar nesse assunto. A primeira resposta que fica é: dor nociplástica é um mecanismo neurofisiológico de dor, sensibilização central é um fenômeno necessário, fisiológico, que não se restringe a condições crônicas. Se faz presente em condições agudas e pode acompanhar todos os 3 mecanismos. Neuropático, Perfeito. noceptivo, nociplástico é um plus. Pode acompanhar quadros mistos de dor. Por exemplo, um predomínio noceptivo com residual neuropático e a presença da sensibilização, a entidade, né, se faz presente. Muito bem, muito bem. Eu acho que realmente é um dos tópicos onde as pessoas mais se confundem, né? A sensibilização central, de certa forma, por alguma razão que eu não sei explicar qual, talvez pelo advento das redes sociais e da redução do espaço da escrita, né? Eu acho que as coisas foram se reduzindo tanto que as pessoas absorveram de forma equivocada. Diga. É que eu li a resposta do Rafa e agora me confundiu. Mas nenhum dos mecanismos de dor, gente, se restringe a uma questão temporal. Com certeza. Dor noceptiva, dor neuropática, dor nociplástica, exclusivo de alguma ordem temporal? Isso é muito importante ser dito. Não. Você pode ter nociplastia num período que a literatura considera como agudo. 3 meses, ou todo o tempo que precede os 6 meses. Muito Tá? bem. E o Aldivan é um cara que eu gosto muito, eu admiro porque ele tem todas as lives. Amigo Aldivan, acho muito delicado usarmos a palavra sempre, toda vez, não é, em saúde, em sistemas biológicos. Respondendo a sua pergunta, não, Aldivan. O fato de você ter um predomínio neurofisiológico, né, do mecanismo nociplástico, não necessariamente você vai ter uma sensibilização central. Tá? Igor, se você me permite, tu divagou acerca de por que desse entendimento deturpado dos nossos pares ao associar dor nociplástica à sensibilização central ao mecanismo de dor. Eu tenho feito uma regressão literária porque eu gosto de entender o passado. O presente ele fica muito persistente em determinados assuntos. Então é mais do mesmo, muito, né, a minha visão. Tá? Então, se a gente fizer uma regressão numa linha temporal aí de 1,5 décadas, grupos muito fortes de pesquisa, né, como o Ioannidis, né, que eu chamava de Joe, mas eu já descobri que não é assim que se pronuncia, né, o Ioannidis, nem sei se eu estou falando correto. Se tu pegar, eles têm uma pegada neurofisiológica aprofundada de estudo, e antes do mecanismo nociplástico, Igor, eles usavam o terceiro descritor como dor central. Ela era entendida de uma forma indireta como dor central. Inclusive no algoritmo deles maravilhoso, de 2016, a dor, um terceiro descritor era dor central. Se a gente pega essa obra aqui, ó, de 2016, que eu considero maravilhosa, ela tem esse mesmo entendimento. Tanto é que ela fez uma publicação em 2018 com a nova classificação da IASP. Então, eu acredito que parte da literatura e do entendimento dos colegas que acabam consumindo é que existe realmente a confusão.
E 2016 foi um marco para esse entendimento. Para entender que a sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico que não se pode ser rotulado frente a condições crônicas ou patológicas ou mal adaptativas, e a inserção desse terceiro mecanismo. Tá? Então, eu acho imprescindível esse terceiro mecanismo de dor, e ele veio a favorecer o raciocínio clínico, a arte de assistir o filme do Sherlock Holmes e achar como ele admira, como é curioso cada caso, né? Incitar essa arte, que é uma arte, né? De cada caso ser um novo incidente, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Você colocou muito bem as palavras. Eu acredito, inclusive, que o próprio trabalho da Smart, 2011, 2014, ela coloca a sensibilização central como um terceiro descritor. Um terceiro descritor. Igor, o próprio paper do Smith, né, de 2011, quando ele fala sobre os preditores, né, sinais e critérios, né, foi um Delphi que fizeram, ele cita como dor central. Quem assina o resenhador, nota que eu sempre faço uma coisa. Eu traduzo, comento e atualizo os termos. Então, quem lê aquilo ali entende que talvez a proposta não esteja... Né? O Felipe Reis me falou, eu mandei um WhatsApp para ele na época, e ele me disse, e a Thaís Chaves também, que acredita que o Smith esteja refazendo esse paper. E eu espero ansiosamente, espero que não demore para eu não adoecer. Sim, sim. Léo, chegamos agora num ponto importante de inflexão dessa live, que é o ponto onde passaremos aquelas considerações acerca do MDT. Eu acho que foi um parto. Tu me permite uma coisa? Eu queria... pessoal, eu vou pedir permissão para vocês para ler uma coisa aqui embaixo agora, tá? A definição correta de sensibilização central. Eu vou pegar o paper que tu citou agora, da Smart, né? E a definição do Wolff, de 83, tá? Atualizada em 2004. Eu posso fazer uma coisa? Por favor. Eu posso aproveitar que você vai fazer uma leitura e posso ir ao toalete? Pode. Se tu tens todo o teu tempo. Eu continuo o raciocínio aqui, tá bom? Muito obrigado. Tem um ponto de inflexão importante, mas se não, eu já tenho uma certa idade. Urinar é fisiológico. Espero que seja urina, que é mais rápido, né? Claro, claro. Vai lá. Já volto. Tá joia. Tá joia. Ô, gente, então, enquanto o Igor vai ao banheiro, eu vou trazer para vocês dois entendimentos sobre sensibilização central, tá? Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma brincadeira para facilitar o entendimento. Entendam a sensibilização central como sendo o cubo. O cubo da sua guitarra. Ou o cubo da guitarra de um colega seu. Quem tem uma guitarra, eu tenho uma guitarra em casa, e quando eu conecto o cabo ao cubo, o que o cubo faz? Primeiro, ele amplifica um estímulo mecânico, ele transduz, transmite e amplifica esse estímulo mecânico. E para quem está familiarizado com o cubo, tem um botão ao lado que a gente pode distorcer. Tá? Distorcer. Então, a sensibilização central é capaz de ampliar e distorcer um input, que nesse caso eu usei uma analogia, né, por exemplo, de uma nota musical. Tá joia? Então, entendam dessa forma. A sensibilização central é o cubo, em que ao plugar, né, o cabo no interruptor da guitarra, a nota é amplificada e distorcida. Jimi Hendrix, né, é um exemplo clássico da capacidade de distorção e amplificação de uma nota. Ou seja, entendam a sensibilização central desta forma. Vamos aos conceitos. Segundo Clifford Wolff, também não sei se eu pronuncio correto, tá, gente? Eu me esforço, mas tenho, o meu R ele me prejudica demais para eu falar. Tá? Vamos lá. Sensibilização central pode ser entendida, segundo Wolff, como uma amplificação da sinalização neural dentro do sistema nervoso central, que provoca hipersensibilidade à dor. É um fenômeno real ou não, e pode avaliar sua contribuição relativa para distúrbios dos 3 mecanismos de dor. Segundo a Smart,
como a sensibilização central pode ser entendida. Uma maior responsividade dos neurônios nociceptivos no sistema nervoso central. Entendam que há neurônios nociceptivos no sistema nervoso periférico, ao nível medular e ao nível supramedular, tá? Não há só neurônios nociceptivos na periferia, ok? E qual é o interessante de tudo isso, pessoal? Divaguemos, por fim, para entrar na seara do MDT. Com a indução da sensibilização central, nessas vias somatosensoriais, olha só, a sensibilização central, ela é capaz de fazer com que o sistema nervoso central interprete agora como nocivo não mais um estímulo de alto limiar, mas um estímulo de baixo limiar. Uma fibra somatosensorial. O fio de cabelo, o vento, uma mudança na temperatura, o óculos. Querem um exemplo clássico? Vou colocar aquela máscara aqui, que ele está mais para somação temporal do que para sensibilização central, né? Mas esses estímulos agora inócuos. O que significa ser inócuo? Não nocivo. São antônimos. Então, com a indução da sensibilização central, agora disfuncional, patológica, mal adaptativa, nas vias somatosensoriais, como o quê? Aumento da eficácia sináptica, aquele neurônio dominóculo que estava ali entre as vias, agora é aceso, tem um atalho entre essas rodovias. Brotamento, o surgimento, né, de novas ramificações dendríticas ou o fortalecimento de conexões que já eram pré-existentes. Entendam isso como uma condição primária. Outra condição, entendam como condição secundária, uma redução da capacidade de inibição, seja ao nível medular ou ao nível supramedular. E, por fim, uma amplificação do sistema nervoso do cérebro com base no quê? Com base em informações deturpadas que são advindas oriundas da periferia, ok? E isso, gente, entra na grande seara, né, da amplificação temporal e amplificação espacial, que não cabe nessa discussão. Muito bem, Era senhor isso Leonardo. que eu gostaria de colocar. Eu fui ao banheiro e quando volto, o senhor estava falando de Jimi Hendrix. Achei que estava na live errada, mas eu tenho certeza que era no local certo. Léo, Oi. agora é nosso ponto de inflexão. Eu só queria fazer um fechamento e um amarramento aqui desse processo, pois acho válido e a nossa audiência aqui continua basicamente a mesma. Peço para que você controle o nosso tempo, por gentileza. Igor, só para te ter ciência, nós temos aproximadamente, eu vou deixar uma margem de 2 minutos a menos para nos despedirmos, 25 minutos. Então precisamos ser snipers agora nas respostas. Perfeito. Né? Muito bem. Eu só queria fechar esse processo como um todo para partir para o MDT. Quando você fez ali a sua brilhante estratificação sobre mecanismos neurofisiológicos de dor, me veio à mente um trabalho clássico, que é um estudo de caso, e eu sei das limitações de um estudo de caso na seara das evidências, mas é um estudo de caso que o Adrian Lowe e o Puentedura e outras pessoas publicaram sobre o caso da bailarina, que tinha um quadro de dor neuropática. Ela tinha uma herniação volumosa, extremamente incapaz, e ela foi submetida à ressonância magnética funcional, né? Um exemplo até bem diferente, porque aquelas imagens de ressonância magnética funcional são sobreposições de vários pacientes, e naquele caso foi de uma paciente só. E com um tempinho muito curto, mas muito bem executado, de educação em neurociência da dor, em moderna educação em neurociência da dor, os scores de incapacidade e de percepção dolorosa dessa bailarina reduziram sensivelmente. E as imagens do cérebro dessa bailarina, na imagem de ressonância magnética funcional, ela foi modificada substancialmente. As zonas que estavam hiperativas ficaram mais normalizadas, as zonas que estavam hipoativas ficaram mais ativas durante todo esse processo. Talvez essa seja a figura que, a mim, pelo menos, traz faz toda a coxa de retalhos daquilo que a gente vem falando sobre dor, né?
para haver dor não necessariamente tem de haver dano. Para haver dor, necessariamente, tem de haver cérebro, né? A gente sempre deve lembrar que a gente tem um processo de entrada, que é a nocicepção, e nem sempre nós temos o processo de saída, que é o fenômeno doloroso, né? É o input e o output. Então, eu vejo naquela imagem de ressonância magnética funcional daquela bailarina, isso tudo que você falou tão brilhantemente, amarrado, um quadro de dor específico, reduzido praticamente no hands-off. Muito, muito, muito interessante. Sim. Por favor, feche aí o seu raciocínio. Igor, a literatura com frequência traz o seguinte raciocínio: sentir dor não é sinônimo de estar machucado. É bem direto. Eu, com frequência, acrescento uma palavra nessa frase. Sentir dor não é sinônimo de ter uma alteração estrutural onde dói. Perfeito. Onde dói? Humanos, nós podemos sim apresentar alterações estruturais em vias, centros modulatórios, centros superiores. E uma outra provocação. A ausência de habilidade sua, Igor, minha e de todos os colegas, de talvez não detectar, por exemplo, o input, não significa que existe, que ele não esteja ali presente. Inclusive, Perfeito. essa frase está bem clara, no paper número 1 do Low Back Series, há 2 anos atrás. O fato da inabilidade da detecção de um input não significa que o input não se faça presente. No entanto, até o presente momento, não temos habilidades suficientes para tal, ao ponto de conseguir detectá-lo. Muito bem. Tá? Vamos lá. Muito bem. É perfeito. Acho que você fez um fechamento maravilhoso. Bem, o fato é que estamos numa live relacionada a um conceito, né, que é o MDT. E nós não poderíamos sair daqui sem levar um pouco de todo esse processo que eu gosto de falar neural para a lavra do MDT. Então, dentro das perguntas que nos foram enviadas pelo survey, né, pelo questionário que foi posto no grupo MDT Discussões, surgiram cerca de 21 perguntas, 2 foram iguais, chegamos a um total de 19 questões. 19. Das quais, gente, não teríamos condições de debater isso numa live. A gente precisaria de 1 ano e 4 meses para discutir sobre isso tudo. Então, nós tentamos filtrar as perguntas e nós as transformamos em 3 ou 4 perguntas que vão ser exploradas sob a óptica da neurociência moderna da dor nesse tempo que nos resta. Eventualmente, se não conseguirmos esgotar essas 3 ou 4 questões que serão postas agora ao professor Leonardo, abriremos uma outra, se possível, né, Léo? Uma outra live, mas espero que consigamos. Bem, nós sabemos, Léo, que dentro do processo do MDT, né, lembrando que o Mackenzie, né, como é popularescamente conhecido nas ruas, ele é um processo de classificação e tratamento, né? Então, a gente não vai entrar exatamente aqui no processo classificatório, porque, né, é uma seara que não nos cabe. Mas enquanto tratamento baseado em movimento repetido e posturas mantidas, acho que a gente pode tentar contribuir um pouco com todo esse jaez neurofisiológico. O que você me diria de pessoas, sejam essas pessoas agudas ou crônicas, mas agora eu gostaria de pontuar bem, um paciente agudo, que tem dor nas costas, dor lombar. O que você atribui, Leonardo, à melhora desse paciente quando ele é colocado, por exemplo, numa
posição sustentada. Repete para mim, A clássica... Igor, por favor. Paciente que tem dor nas costas, é um paciente agudo, tá bom? Como que você atribui a melhora, ou a que você atribui a melhora desse paciente quando ele é colocado numa posição sustentada? Sugiro que não pensemos em nada muito exótico, a posição da esfinge, Tá. por Igor, exemplo. a gente pode... Pessoal, agora é um tira-tema, tá? O Igor que vai pontuar, o caso vai vir na cabeça agora, não é acordado. Igor, posso te dar resposta com base em neurociência ou neurofisiologia básica? Sim, Tá. até porque a gente não tem eu não tenho know-how para trabalho. discutir com colegas do MDT do nível que foi discutido ontem, tá? Então vamos partir do pressuposto de neurociência básica, neurofisiologia, tá? Se você coloca um indivíduo numa posição sustentada, você está dando qual tipo de estímulo a ele, Igor? Um estímulo noceptivo ou somatosensorial? Então, na região onde dói. Ele está numa posição sustentada, por exemplo, está deitado em decúbito ventral e em extensão, ou ele está ali sentado numa cadeira, enfim. A gente vai padronizar que ele está deitado, decúbito ventral, apoiado sobre os cotovelos, por um período aí de 3 a 5 minutos. Ok. Tá. Você está colocando um estímulo na região ali, por exemplo, da coluna lombar, pensando somente nela, tá? Um estímulo noceptivo ou um estímulo somatosensorial? É um estímulo de alto limiar ou de baixo limiar? Ele é um estímulo somatosensorial, Obrigado, de baixo limiar. Tá. É um estímulo de baixo limiar. Esse estímulo chega antes ou depois no corno dorsal da medula? Em condições de rigidez ou em condições fisiológicas? Em condições fisiológicas. É um paciente agudo, estamos hipotetizando. É um paciente... Sim. É um paciente agudo. A questão que eu quero só para o pessoal não perder, tá bom, pessoal? A gente está falando de um paciente que teve uma crise de dor. Ele tem dor em faixa, uma dor simétrica, ok? Ele não tem nada que vai para a perna, beleza? Não tem dor irradiada. Ou seja, a gente corta aqui a hipótese de um quadro de dor neuropática em primeira instância, ok? E esse cara esse paciente se beneficia de uma posição mantida por um período razoavelmente curto. Eu não estou entrando nem em outra questão. Eu estou querendo entender, Leonardo, por que o sujeito com dor, ele se beneficiaria de uma posição básica dessas? Pessoal, com um detalhe, tá? A gente não está comentando sobre outros confundidores. Agora a gente está falando especificamente do raciocínio neurofisiológico ali, tá? Ali na região, ok? Não estamos falando de Hawthorne Effect, de história natural da doença, de questões cognitivas, ok? A gente está falando da neurofisiologia do processo. Igor, em resumo, não tem pegadinha. Não tem pegadinha, ok? É um ambiente totalmente controlado. Criamos isso em laboratório, tá? Igor, a minha primeira hipótese é você está colocando um estímulo de baixo limiar, tá? E esse estímulo ele é uma aferência, um input que chega antes no corno dorsal da medula. Então, inclusive, com base na teoria dos portões, se o sistema está íntegro, esse input ele é capaz de ativar um neurônio, né, de segunda ordem inibitório e evitar com que o estímulo noceptivo que esteja ali, que a gente já vai entrar nesse mérito, talvez acenda. Agora, tu me falou que é uma dor em faixa, né? E a gente, então, pode hipotetizar acerca das condições que ocorrem naquela região. E aí a gente esqueceu de comentar uma questão, a diferenciação entre o que é uma dor referida, uma dor irradiada e o que tem por trás, Igor, dessa dor espalhada. Principalmente aqueles fenômenos com base em convergência de sinais. Resumindo, tá, gente? A gente precisaria de muito tempo para isso. Um axônio chega no corno dorsal da medula, só que ele tem como fonte duas regiões, por exemplo, uma víscera e a pele. É um Y de um sentido. Só que a gente pode ter em outro sentido.
tá? Regiões distintas, mas que levam um segmento comum. E quando o estímulo entra lá dentro da lâmina do corno dorsal da medula, essa organização altamente realizada em 8 lâminas, as lâminas de Hexer, pode haver uma intercomunicação. Então a dor se espalha, tá? Mas voltando para a tua resposta, que aí realmente não vai dar tempo, Igor. A minha primeira hipótese é, você está, como o Adriano falou ontem, a gente pode até adaptar citando Marcel D2, a procura do input perfeito, tá? Tu está querendo, com base na teoria dos portões, jogar um estímulo somatosensorial que consiga enganar literalmente o sistema nervoso central. Entendi. E aí depois, se eu evoluísse com esse paciente para movimento repetido? Perfeita análise. Né? Tá. Ainda assim, o mesmo paciente. Por que eu estou usando o mesmo paciente? Porque eu não quero dar margem, porque eu quero discutir isso com você com calma, para quadros parecidos à dor neuropática ou quadros verdadeiros de dor neuropática, para a gente diferenciar a questão da dor irradiada e da dor referida. Que eu adoraria que um colega meu estivesse assistindo, porque recentemente um colega disse à minha pessoa que dor referida não existe. E isso é muito estranho. É uma pena, né? Tá. Uhum. Mas continuamos. Mas me fala, dei movimento para esse camarada, esse mesmo paciente, ok? Em outro momento, tá, gente? Eu não, só pra gente... É outro exemplo agora. Paciente com dor em faixa clássico. Vamos usar a flexão para não ficar no estereótipo da extensão do MDT, ok? Flexão. E eu percebi que esse camarada, ele melhora com seus sintomas em flexão repetida, né? Flexão repetida na ADM final. É sempre bom a gente lembrar dessa amplitude de movimento final, porque o pessoal da Austrália e Nova Zelândia tem fetiche com ADM final. Fala para mim, Leonardo. Fala para mim. Por que esse cara tem melhora? Eu tô todo empenado. A primeira condição, gente, se esse indivíduo está com o sistema em funcionalidade, aí eu digo assim, por exemplo, a CPM dele íntegra, tá? Ou ele não tem a presença... Fala que é CPM, Leonardo. A modulação dele condicionada da dor, ou melhor, a farmácia dele própria, né? A via endógena dele, inibitória endógena encontra-se íntegra, tá? Então, num sistema de normalidade, Igor, a primeira hipótese se mantém, tá? Se você está jogando um estímulo inócuo, ele vai acender e chega antes no corno dorsal da medula. Ponto número 1, tá? Ponto número 2. Ao colocar movimento, você está trabalhando diretamente no sistema de movimento. Com frequência, não há regra. Indivíduos com dor, com frequência, indivíduos com dor, apresentam alterações com base em respostas autonômicas do sistema simpático no sistema de movimento. Ok? Uma facilitação da região onde dói, ou seja, um aumento de atividade, por exemplo, tá, gente? De forma reducionista, muscular, tá? Se esse indivíduo está com essa condição, um dia, todos comigo. Vai lá, Igor. Faz assim. Fica assim 2 horas, até terminar a live, tá? E depois me conversa se vai incomodar ou não. Vai incomodar ou não vai? É lesão? Com certeza. Não. É lesão? Ok. É um tipo de dor nociceptiva do tipo tensional ou química sem inflamação? Alteração no pH? Mudança de substrato? Sobrepostas. Ok. Você vai estar colocando movimento. Não vai estar mudando esses 2 cenários? Perfeitamente. Perfeito. Tá. Aí eu queria dar uma outra exemplificação. Teve um colega que falou que é no final que tudo acontece. Mas eu provoco. Todo paciente melhora no final da DM e aquele que piora? Porque se a gente for raciocinar, aí já é um outro exemplo, né? Todo mundo vem aqui comigo, coloca o dedo lá atrás. Vai, Igor. Sim. Mas agora, porque Igor... o meu vai bastante. Igor, agora tu vai na transição da sensação de pressão para desconforto. Vai no final da DM. Ele faz um questionamento. Isso é um estímulo inócuo ou nocivo? No final aqui agora... Nocivo. Nós não somos orientados no final da DM ou até com carga? Pois é. No final Essa é uma questão. Final da DM, se você ativa um nociceptor agora e esse cara não está com a CPM íntegra, ele vai incomodar ou não vai? A probabilidade com base só na plausibilidade biológica do processo. Sim. Tá? São essas as minhas provocações que eu gostaria de fazer. Sim.
Leonardo, mas aí também tem algumas questões que talvez sejam importantes, né? Igor, perdão. Falamos aqui... Aham, Aí fale. eu só não respondi uma pergunta que antecedeu essa. E o indivíduo que melhora, lá no final da DM, que a gente hipotetizou que houve ativação do nosso receptor. Tá? Primeiro que todo o arco de movimento dele, ele está ativando uma fibra somatosensorial, o que antecede a chegada do estímulo final. Faz sentido isso? Ok. Claro. O fato de colocar movimento, a gente está trabalhando no sistema de movimento dele. Pensando até em respostas autonômicas, tentando diminuir esse excesso de facilitação por uma atividade simpática. Ok? Uhum. Deixa eu ver onde eu ia chegar, gente. Eu estou fazendo um raciocínio freestyle com pressão, tá? Tem 177 pessoas olhando. E aí, o indivíduo tá lá no final da DM, aí a pessoa que está me ouvindo com atenção vai falar, pô, Leonardo, mas tu acabou de falar que ele melhora e teve ativação de um nociceptor. Sim, mas lembrem-se, nocicepção não é necessário e nem imprescindível para uma Pra que haja experiência de dor, dor. né? Sim. Leonardo, primeiro, controla nosso tempo aí. Quanto? Igor, nós temos aproximadamente uns 4 minutos, 5 minutos. Ok. Provavelmente a gente tem que abrir uma outra, né? Porque ainda tem mais uma questão que eu acho que vale a pena, que eu acho que todo Aqui mundo vai não vai querer dar no meu saber. Instagram, porque eu acho que não permite 2 seguidas. Pelo menos o do Adriano não permitiu ontem, o do Everton. Mas a gente tenta, se Sim, não der, vai no teu. Avise o pessoal tá. como é o teu, Igor. Ok. O meu Instagram, ele é @quiropraxia teófilo, tudo junto, De novo, tá bom? @quiropraxia teófilo, tudo junto. quem está com papel e caneta na mão, quiropraxia Teófilo. Teófilo de Teófilo Otoni, a cidade Ô, que Tony. Igor reside. Vamos lá, Igor, continua. Leonardo, esse seu raciocínio, e eu espero que eu convido aos colegas, inclusive, caso não conheçam, a ler um trabalho clássico publicado no ano de 2009 do professor Bialowski, ou Bialowski, Perfeito? né, onde ele fala que, e sobre ele está falando sobre terapia manual ortopédica, né, mas que o estímulo mecânico ele é o start necessário para uma cascata de eventos neurofisiológicos, né? Eu imaginei que você ia levantar a mão. Acho que nós já tivemos essa prosa. Mas só um detalhe. Convido as pessoas a fazerem essa leitura, vale muito a pena. É um estudo muito interessante, bastante sistemático e rigoroso. E a partir desse momento, a partir dessa leitura que eu fiz, eu comecei a me questionar sobre a ideia de dor mecânica. Tá. Eu acho que a partir desse momento eu comecei a ressignificar, né, com essa leitura do Bialowski, essa ideia puramente mecanicista. Convido a leitura, eu acho que faz muito bem que nós entendamos esse processo, substância periaquedutal cinzenta, produção de beta-endorfina, encefalina, né? Tudo isso vai estar bem descrito lá no trabalho do Bialowski. Cuidado com o tempo, viu? Tá bom. Igor, eu reformularia a fala da seguinte forma. Basta um estímulo somatosensorial para desencadear uma cascata de efeitos neurofisiológicos. Audição, visão, Sim, informação, gente. O tal famigerado top-down. Ou uma via, um movimento inócuo. Tá? Então, eu acho que fica essa reflexão. Para basicamente tudo aquilo que a gente faz. Basta um estímulo somatosensorial para desencadear uma cascata de efeitos neurofisiológicos. E lembre-se, o fato de desencadear uma cascata de efeitos neurofisiológicos não diz respeito a ser positivo ou negativo, para mais ou para menos. Tratando-se de sistemas biológicos, tudo depende. Tá? Eu só queria fazer uma síntese, Igor. Então, minhas 4 hipóteses acerca do porquê que o indivíduo melhora
ou na posição sustentada ou mantida, tá? Salvo algumas divagações mais aprofundadas que a gente teria que fazer, tá? Primeiro, a competição acerca da velocidade de estímulos no sistema íntegro. Essa resposta é com base na teoria dos portões, de 65, dos dois fisiologistas Melzack e Wall, né, que inclusive ganharam um Nobel em medicina, né? A questão número B, a mudança no sistema de movimento, que envolve toda uma cascata de efeitos neurofisiológicos, tá joia? Que aí não dá para entrar agora nesse mérito. Uma potencial retirada de um input noceptivo com base em duas subclassificações dele, o tensional ou de sobrecarga e o químico não mecânico, e a fala que eu citei há pouco. Basta um estímulo somatosensorial para desencadear uma cascata de efeitos neurofisiológicos. Encerre, quando encerrar, só um detalhe, caso caia, se encerrar, eu entro no meu e você entra em seguida. E fica esperto no direct. No request aí. Tá. Gente, olha só. Nós temos 3 minutos. Essa é a segunda hora de live. São 2 horas que nós já estamos aqui. Todos têm interesse em continuar? Nós vamos levar em torno de uns 25 minutos para finalizar. Então a nossa live vai ter um total 2 horas e 25 minutos, né? Todos têm interesse? Eu deixo aqui uns 30 segundos para colocarem a mãozinha para cima, fazer um sinalzinho, um joia, só para a gente medir a febre do pessoal, ter esse feedback, tá? Legal? Claro. Tá. Então, enquanto vocês respondem que sim, lembrem-se que o Instagram não permite 2 lives seguidas no mesmo perfil. Então, é a segunda hora no meu, eu vou salvar essa live e nós vamos agora para o perfil chamado Quiropraxia Teófilo, que é o perfil do Igor, tá? Eu vou deixar aqui em torno de 1 minuto, o Igor quem vai fazer essa nova chamada, e aí nós nos encontramos lá, tá bom? Amplexos fraternais e até logo. Até breve.